Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje o papo é sobre a Square, que agora a gente conhece como Block, né? A ideia é fazer uma análise mais a fundo da trajetória deles. Desde aquela história curiosa da origem até, como eles estão hoje, os desafios e tudo mais. A gente se baseou em bastante material, artigos, pesquisas, para tentar tirar o ouro daqui. E olha, é uma história e tanto. A Block, ou Square, como começou, realmente deu uma sacudida no mundo das fintechs, né? Especialmente para aquele pequeno comerciante que ficava meio de fora. Depois, claro, expandiram horrores, criando um ecossistema financeiro bem completo. Virou um player global importante. E o começo é muito bom, né? Um artista de vidro, o Jim McKelvey, em 2009, Isso. perdeu uma venda grande porque não aceitava American Express. Imagina a frustração. Total. E aí, na frustração, ele foi procurar quem? Jack Dorsey, que na época estava, digamos, dando um tempo do Twitter. Que timing, hein? Uma faísca mesmo. E dessa conversa nasceu a empresa, oficialmente em fevereiro de 2009, lá em St. Louis, Missouri. Exato. E quase que o nome foi outro. Uma história curiosa. Ah, é? Qual? Quase foi Squirrel, tipo esquilo. Sério? Sério, mas aí acharam melhor Square, que tem tudo a ver com o formato quadrado do primeiro leitorzinho deles. Faz mais sentido, né? Com certeza. E vale lembrar o cenário da época, né? Plena crise financeira de 2008 2009. Pois é, um momento super conturbado, mas que, por outro lado, abriu espaço para muita inovação, especialmente nas fintechs. Era um terreno fértil para quem chegasse com uma solução diferente. E a solução deles era o quê? O famoso leitorzinho. Isso, o Square Reader, lançado em 2010. Aquele aparelhinho pequeno, quadrado, que conectava na entrada de fone de ouvido do celular ou tablet. Uma coisa que hoje parece simples, mas na época... Revolucionário. A proposta era simplicidade e acesso para quem não conseguia ter máquina de cartão antes, pequenos negócios autônomos. E a taxa era fixa, lembra? Começou em 2,75%. Sem aluguel, sem contrato complicado. Isso foi um game changer. Totalmente. E eles não pararam só no leitor, né? Como foi essa expansão inicial? Não, eles foram rápidos. Logo veio o Square Register, que era um software que transformava tipo um iPad num sistema de ponto de venda completo. Depois teve o Square Wallet, que não vingou muito com esse nome, mas a tecnologia dele foi a base para o Cash App, lançado em 2013. Ah, o Cash App? Que hoje é gigante. Exatamente, o Cash App começou focado em pagamentos P2P, pessoa para pessoa, sabe? Mandar dinheiro para os amigos, dividir conta. E em 2014 lançaram o Square Capital, entrando na área de empréstimos para esses mesmos comerciantes que usavam as soluções deles. Começaram a construir um ecossistema mesmo. Então, de um leitor simples para um conjunto de serviços financeiros. Bem pensado. Muito. A ideia era manter o cliente ali dentro, oferecendo tudo o que ele precisava. E nesse caminho teve aquela parceria gigante com a Starbucks em 2012. Como foi isso? Ah, essa foi enorme. Um marco. A Starbucks não só adotou a tecnologia da Square em milhares de lojas nos Estados Unidos, como também investiu 25 milhões de dólares na empresa. Uau! Isso deve ter dado uma credibilidade imensa para eles, né? Para mostrar que conseguiam atender cliente grande. Sem dúvida alguma. Foi uma validação crucial. Mostrou que a tecnologia era robusta, escalável, e isso foi importante, porque a concorrência começou a se mexer rápido. Quem eram os concorrentes naquela época? Olha, o PayPal logo reagiu. Lançou o PayPal Here, que era bem parecido. E teve a Verifone, uma gigante dos terminais tradicionais, que chegou a atacar a Square publicamente, questionando a segurança do leitorzinho. Treta. Pois é. Mas a Square seguiu em frente. Hoje, a briga é ainda maior, né? Tem Stripe, Adyen, que são fortíssimos globalmente, Toast, focado em restaurantes, Clover. A lista é grande. E como o Square ou Block se compara a eles hoje em dia? Algumas análises falam de um crescimento um pouco mais lento recentemente.
Algumas fontes apontam isso. A competição é muito acirrada, cada um buscando seu nicho ou tentando abocanhar uma fatia maior do mercado de pagamentos e serviços financeiros para empresas. E toda essa trajetória de crescimento levou ao IPO, a abertura de capital na bolsa. Quando foi isso? O IPO foi em novembro de 2015, na Bolsa de Nova York, com o símbolo SQ. E foi um sucesso. Geralmente, IPO é aquela festa, né? Então, foi um pouco mais complicado. O preço da ação no IPO foi de $9. E qual era a expectativa? A faixa esperada era entre 11 e 13 dólares. E o mais significativo, essa avaliação de $9 por ação colocou o valor de mercado da empresa em cerca de 2,9 bilhões de dólares. Só que na última rodada de investimento privado, antes do IPO, a avaliação tinha sido de 6 bilhões de dólares. Nossa, caiu pela metade para o mercado público. Por quê? Havia muito ceticismo na época. Primeiro, sobre a lucratividade da empresa, se ela conseguiria realmente dar lucro de forma consistente. E segundo, sobre a gestão do Jack Dorsey. Ah, porque ele ainda era CEO do Twitter também, né? A gestão dupla. Exatamente. O mercado questionava se ele conseguiria dedicar a atenção necessária às duas empresas ao mesmo tempo. Então a IPO não foi aquela explosão que talvez esperassem. As ações até subiram no primeiro dia, mas começou com essa nuvem de dúvida. Entendi. E pulando para mais perto de hoje, teve a mudança de nome para Block em 2021, dezembro de 2021. Qual foi a ideia por trás disso? Foi um movimento para mostrar que a empresa era mais do que só a Square, mais do que só pagamentos para comerciantes. O nome Block queria refletir essa estrutura maior, tipo um guarda-chuva de várias iniciativas, e principalmente sinalizar a forte aposta em blockchain e criptomoedas. Faz sentido. E como ficou a estrutura então? Quais são os pilares da Block hoje? Basicamente, são dois grandes segmentos. O segmento Square continua existindo, focado nos comerciantes. Aí entram os leitores, os terminais de pagamento mais modernos, os softwares de ponto de venda, o POS, para varejo, restaurante, agendamentos e também serviços bancários para essas empresas, como contas e cartões. E o outro grande pilar é o Cash App. Esse é voltado para o consumidor final. Pagamentos P2P, o cartão do Cash App, a possibilidade de investir em ações e, claro, um foco enorme em Bitcoin. Ah, e teve a aquisição da Afterpay também, né? De Buy Now, Pay Later. Bem lembrado, a Afterpay foi integrada principalmente fortalecendo o lado do consumidor no Cash App e também oferecendo essa opção de parcelamento para os comerciantes da Square. Ok, então temos Square para negócios, Cash App para pessoas e essa camada de blockchain Bitcoin permeando tudo. E como está a saúde financeira da Block agora, em meados de 2025? Olha, eles finalmente atingiram a lucratividade anual em 2023. Foi um marco importante. Tiveram um lucro líquido pequeno, acho que uns 10 milhões de dólares, mas o EBITDA ajustado foi bem mais forte, na casa de 1,79 bilhão de dólares. EBITDA ajustado. É aquele lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Uma métrica que o mercado olha bastante. Isso, mostra a geração de caixa operacional. Só que 2024 e agora 2025 têm sido mais desafiadores. O crescimento deu uma desacelerada em algumas áreas e as ações sentiram a pressão. Qual o valor de mercado atual, mais ou menos? Agora, em junho de 2025, está gerando em torno de uns 39 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, claro, mas bem abaixo do pico que eles tiveram. Qual foi o pico? Chegou a bater quase 100 bilhões de dólares lá em 2020, 2021, no auge do boom das techs e do otimismo com fintechs. Então a queda foi considerável. Uma correção forte. E essa aposta em Bitcoin que você mencionou, como ela funciona na prática dentro da Block? É bem central para a estratégia deles, especialmente via Cash App. Lá, os usuários podem comprar, vender e guardar Bitcoin de forma muito fácil. E eles estão investindo pesado em pagamentos com Bitcoin também, inclusive usando a Lightning Network. A Lightning Network é aquela camada para deixar as transações de Bitcoin mais rápidas e baratas, né? Exatamente. Além disso, a Block tem iniciativas como permitir que os comerciantes da Square convertam uma parte das vendas direto para Bitcoin. E a própria empresa colocou Bitcoin no seu balanço patrimonial como reserva de valor. Uma aposta ousada.
Bastante. E no evento Bitcoin ao 2025, eles anunciaram planos ainda mais ambiciosos. Integrar pagamentos nativos em Bitcoin diretamente nos sistemas de POS da Square. Isso seria um passo enorme para a adoção no comércio. Interessante. Mas essa presença toda ainda é muito focada nos Estados Unidos ou eles conseguiram se expandir bem globalmente? O grosso do negócio ainda é nos Estados Unidos, sem dúvida. Eles têm uma dominância muito forte lá. Estão presentes em outros mercados, sim. Acho que são 7 países além dos Estados Unidos. Canadá, Austrália, Reino Unido, Japão, Irlanda, França e Espanha. Mas a expansão internacional ainda parece mais tímida se comparada com alguns concorrentes como a Adyen ou mesmo o PayPal. E o Brasil? América Latina? Nada. Muito pouco ou quase nada significativo em termos de operação local robusta como tem nos Estados Unidos. É uma ausência notável considerando o tamanho do mercado de pagamentos na América Latina e no Brasil. Talvez seja um foco futuro, mas por enquanto não é onde eles brilham. Entendi. Então, juntando tudo, os desafios são claros. Competição brutal. Sim. Desaceleração do crescimento em alguns pontos, a questão macroeconômica que afeta o consumo e os pequenos negócios, a regulação, que está sempre de olho em fintechs e cripto, E a própria volatilidade do Bitcoin, que é uma faca de 2 gumes para quem aposta tanto nele. Por outro lado, eles têm pontos fortes inegáveis, né? O ecossistema bem integrado que você mencionou. Com certeza, a base de milhões de clientes, tanto comerciantes quanto usuários do Cash App, a marca Square ainda é muito forte em simplicidade e acesso, e agora a diversificação com o Cash App e a aposta em cripto. E pensando nas lições dessa história toda, além daquela óbvia de resolver um problema real, Tem mais, né? A forma como eles resolveram não foi só identificar a dor do McKelvey, foi entender que havia milhões de microempreendedores ignorados pelas soluções existentes. A execução da simplicidade foi genial. O leitor, a taxa única, o timing na crise ajudou, claro, mas foi essa combinação de identificar o público certo com a solução radicalmente simples que fez a diferença no começo. E tem alguma outra curiosidade legal, além do nome Squirrel? Ah, tem aquela do IPO. Dizem que a primeira compra simbólica de ações da Square, no dia do IPO, foi feita pela mãe do Jack Dorsey. Um toque familiar no meio da tensão no mercado financeiro. Que legal, um gesto bacana. Bom, para a gente ir fechando essa análise profunda, que questão ou pensamento final essa trajetória toda da Block levanta? Olha, eu acho que a grande questão para o futuro é justamente essa tensão. A Block está se posicionando cada vez mais como uma empresa de Bitcoin e abraçando a descentralização. Como isso vai impactar a visão dela como uma ferramenta financeira universal? Como eles vão equilibrar essa identidade cripto, que é de nicho e volátil, com a necessidade de servir milhões de comerciantes e consumidores que talvez não estejam nem aí para Bitcoin? É um equilíbrio delicado. Será que eles conseguem redesenhar parte do sistema financeiro sendo tão focados assim? Ou correm o risco de se isolar um pouco? É algo para a gente observar de perto. uma reflexão importante mesmo. É uma empresa em constante transformação com uma história cheia de reviravoltas. Sem dúvida, complexa e dinâmica. Bom, acho que cobrimos bastante terreno hoje sobre a Block. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!